Madalena. Partimos para a análise. São agora nossos convidados: Joaquim Leitão, professor de Gestão de Segurança, Emergência e Proteção Civil na Universidade Atlântica, Miguel Serrão, engenheiro florestal, em representação da Ordem dos Engenheiros, e, via videochamada, a porta-voz da GNR, a Tenente-Coronel Mafalda dos Santos. Muito boa noite aos três, muito obrigada por estarem connosco. Tenente-Coronel Mafalda dos Santos, vou começar por si, porque hoje, ao longo do dia, fomos vendo várias imagens de carros a passar em estradas que estavam com fogo, quer de um lado, quer do outro. E a ideia com que ficamos é que, efetivamente, estas pessoas correram perigo. Essas vias não deveriam ter sido cortadas mais cedo? Um fogo com condições muito imprevisíveis, de uma complexidade enorme, como já foi dito até na própria conferência de imprensa. Portanto, da nossa parte, assim que nos apercebemos das condições que tínhamos, fechámos os nós das principais vias, criámos uma bolsa de segurança em redor, sobretudo no incêndio na região de Aveiro. Essa bolsa mantém-se ainda ativa. Temos aqui já algumas vias abertas, nomeadamente a A1, que já só temos o corte entre Coimbra Norte e Albergaria à Velha. No entanto, estamos a falar de vários nós de autoestradas, no sentido norte-sul, com corte total, e inclusivamente da nossa parte depois houve um esforço no sentido de desviar novamente os condutores para local seguro. E é isso que temos apelado a todos os condutores, é que não façam qualquer tipo de deslocamento nesta zona, porque mesmo as próprias alternativas neste momento ainda oferecem riscos que consideramos que não vale a pena as pessoas estarem a correr, e a nossa prioridade, efetivamente, para além dos condicionamentos rodoviários, é a segurança das pessoas e dos bens, e é isso que está o foco neste momento. Quais é que, de facto, têm sido as dificuldades sentidas pela GNR em situações como estas que estamos a viver, infelizmente, hoje? A extensão, o facto de termos vários focos de incêndio em várias zonas do país, o que obriga à mobilização dos nossos meios e das várias valências e das reservas que temos do ponto de vista operacional. Portanto, essa tem sido a maior dificuldade, mas de realçar aqui que as pessoas efetivamente têm cumprido com aquilo que são as indicações que nós temos dado no terreno. Nós conseguimos, através daqui da sala de crise, monitorizar as várias estradas e conseguimos perceber que as pessoas estão a acatar as ordens das autoridades, não só as nossas, mas também das forças que estão no terreno e da própria Proteção Civil. Foram vários os apelos que fizemos, não só nas nossas redes sociais, quer através dos órgãos de comunicação social, e, portanto, isso tem jogado a nosso favor o facto das pessoas, apesar de estarem assustadas, terem acatado todas as indicações que damos no terreno. É, de facto, uma situação extremamente complexa e, portanto, para situações extremas, obviamente, temos aqui medidas extremas, e presenciámos algumas imagens que podemos verificar isso logo desde o início da manhã, mas foram portanto, um conjunto depois de ações que tomámos e que considerámos eficazes, que foi o facto de termos esta bolsa à volta da região de Aveiro, que permitiu que as pessoas não circulassem efetivamente, e não criámos quaisquer tipo de alternativas para a circulação rodoviária. Tenente-Coronel Mafalda Almeida, eu há pouco referi erradamente o seu apelido, mas fica aqui o nosso pedido de desculpas e esta correção. Eu peço que se mantenha em linha, terei mais questões para lhe colocar mais à frente, mas para já fico aqui com os meus convidados, começando por si, Joaquim Leitão. Olhando para isto e para as imagens que víamos e a que eu me referia há pouco, de facto vimos carros a passar com chamas a lavrarem com imensa intensidade, quer de um lado de uma via, quer do outro, pessoas em contramão numa autoestrada para fugirem também ao incêndio. A ideia que ficamos é que será que aprendemos tudo o que deveríamos ter aprendido com aquilo que aconteceu em 2017, nomeadamente com os incêndios de Pedrógão e depois 4 meses mais tarde com os incêndios que afetaram o centro do país? Boa noite, e em nome da Universidade Atlântica agradeço o convite.
Dizer que, de facto, olhando para estas imagens e para o que está a passar, é uma réplica um pouco, enfim, distorcida daquilo que aconteceu em 2017, relativamente àquilo que são, de facto, a tipologia de combate que nós temos e, portanto, também os riscos que nós temos, sendo que em 2017 tivemos um fenómeno meteorológico, portanto, fruto das condições adversas, e que, supostamente, nos dias de hoje, isto que estamos a ver, à partida não devia acontecer. Ou seja, diria que nós, do ponto de vista de combate, do ponto de vista daquilo que é a evolução dos meios, houve aqui algum trabalho, do ponto de vista daquilo que é a gestão do espaço florestal. Eu penso que a situação ou está pior ou está semelhante. E, portanto, acho que há aqui um trabalho a fazer. Eu diria Mas porquê é que diz que está pior? Porque isso, de facto, é um ponto que nos deve preocupar a todos. Está porque aquilo que nós estamos a ver agora foi o que aconteceu exatamente em Pedrógão. Ou seja, pessoas que, em itinerários, e que morreram nesses itinerários, como sabe, as grandes mortes que aconteceram em Pedrógão foram pessoas que, sem qualquer informação, se meteram em estradas que estavam, supostamente, em boas condições de transitabilidade e que, de facto, foram apanhadas pela chama, aliás, pelo calor, elas não foram, a chama não lhes tocou, foram apanhadas pela situação em que se vivia, fruto daquelas condições em que se formaram, fruto do fenómeno. E, de facto, na altura, enfim, alguém disse, inclusive, que não iria haver pedrógãos, eu espero que não, mas infelizmente ainda não tivemos condições para poder afirmar, porque não houve um estudo, não houve uma evolução do ponto de vista técnica e do ponto de vista de gestão do espaço, porque o espaço não é só o combustível, não é só também a componente daquilo que é a estrutura do próprio espaço, ou seja, como é que ele está organizado. E isso, de facto, acho que, em alguns aspectos, em alguns locais do nosso país, isso não aconteceu, infelizmente não aconteceu. E, portanto, há aqui, de facto, uma evolução muito grande do ponto de vista da proteção civil, há, de facto, aqui um trabalho bastante interessante em alguma evolução tecnológica, mas do ponto de vista depois da gestão desse mesmo espaço, onde as coisas acontecem, no fundo, onde o risco acontece, essa evolução, penso que não foi aquilo que nós esperávamos, ou aquilo que era expectável, face ao investimento, inclusive, que está a fazer nesse âmbito. Eu diria que talvez fosse um bom momento, aliás, até porque temos um novo governo, um bom momento para relembrar determinados aspectos que aconteceram em 2017 e fazer uma reavaliação, de facto, de que se o caminho que estamos a trilhar é um bom caminho ou que é o mais adequado. Do ponto de vista não só daquilo que é a proteção civil em si, o modelo que se repensou, nomeadamente a criação das sub-regiões, eu já o escrevi, já disse claramente que não é um bom modelo. Explique-nos só muito rapidamente, antes de ouvirmos o Miguel Serrão, efetivamente o que é que quer dizer, porque de facto ao longo do dia já muita gente tem falado desta questão das sub-regiões, mas o que é isto na prática? É muito simples. Até 2017 o modelo que existia em Portugal era o nível distrital, ou seja, um comandante distrital com uma estrutura de articulação de todos os meios dos vários municípios desse distrito, e a sub-região e o nacional. Sendo que nós até éramos para terminar com a região, porque não fazia sentido. Aliás, deixa-me dizer que as Forças Armadas têm esse modelo praticamente. E o que é que aconteceu? De facto, transformaram os distritos em sub-regiões de acordo com a organização que nós temos em termos de NUTS. Qual é a questão que está aqui em causa? Repare, se nós temos se o plano distrital tem a responsabilidade de um distrito, ele pode manusear os meios, pode jogar com os meios de um município para o outro em função daquilo que são as dificuldades que cada município tem. E agora isso já não pode acontecer? E agora cada sub-região gera os seus meios. É uma coisa que nós, os três, cada um gerir o seu bocadinho ou alguém gerir as capacidades. Ou seja, eu se quiser gerir a minha região, só para que fique claro, e precisar de meios, vou ter que falar consigo, também falar com o Miguel, para que me possam eventualmente ajudar. Ou seja, perco tempo, exige mais burocracia e não tenho noção total dos meios disponíveis numa zona que acaba por ser relativamente escassa, porque Portugal não tem assim um território tão vasto quanto isso. É isso? É isso, de certa forma, sendo grosso modo é isso, sendo que obviamente que há uma articulação entre os vários comandos subregionais. Contudo, a gestão, digamos, em termos de depois, que há aqui uma coisa muito importante, toda a gente fala, que é os exercícios e os planos. Mas o plano só pode ser eficaz se for treinado, se for testado. E, portanto, uma coisa é testar ao nível daquele espaço ou ao nível daquela região. É totalmente diferente. E isso depois tem consequência ao nível do terreno, não é evidente. Miguel Serrão, também partilha deste ponto que foi assinalado aqui pelo Joaquim Leitão, de que, de facto, o grande problema nesta altura está colocado na gestão da floresta? Boa noite. Gostava de primeiro agradecer o convite feito à Ordem dos Engenheiros e gostava de
colocar isso num outro plano. Porque, na realidade, nós estamos a falar de sistemas cujos ciclos são ciclos no mínimo de 20, 30, 40, 80, 100 anos. Não se resolvem com questões imediatas. A gestão florestal, a gestão do espaço florestal, uma gestão do espaço territorial. Portanto, nós não temos um espaço territorial ordenado de uma forma correta. Temos falta de engenharia na floresta, temos falta de engenharia na gestão do território. E, obviamente, isso tem consequências. Essas consequências estamos a vê-las agora, não se conseguem resolver de um dia para o outro, são também um resultado da desertificação que continua a existir no nosso país. Pelo menos que eu me lembro, nos últimos 40 anos, não houve nenhuma política de desenvolvimento regional, e eu friso, desenvolvimento regional, não é desenvolvimento rural, é desenvolvimento regional, que fixe populações no território. O que é que isto sucede? Sucede que as pessoas saem do território. E muito daquilo que acontecia no passado, da pequena agricultura, de uma pequena parcela que tinha alguma agricultura, a qual, quando chegava ao fogo, reduzia a intensidade, neste momento são silvados. Neste momento, quando o fogo chega, ele potencia. E ao potenciar, passa muitas vezes de fogo rasteiro para fogo de copas. Mas é o que tem acontecido nestas localidades em concreto que estão hoje a ser afetadas? Não sei em concreto exatamente, mas pelas imagens que eu vi, há já alguns locais em que o fogo atingiu as copas das árvores. E no momento em que o fogo atinge as copas das árvores, há muito pouco a conseguir fazer, por muitos meios que se utilizem, por muitos meios aéreos, por muitos meios terrestres, há muito pouco que se consiga fazer. Não está em causa a capacidade de intervenção, não está em causa aquilo que está a ser feito no terreno para combater esta situação, está em causa sim um acumular de problemas, um acumular de situações que se tem vindo a agravar e, como o Joaquim Leitão disse muito bem, não se aprendeu nada com 2017, não se aprendeu nada com 2003, que foi um ano também dramático em termos de incêndios florestais. Mas como é que não se aprendeu nada com 2017? Porque, de facto, foi um ano traumático para quase todos aqueles que assistiram ao que aconteceu. Mesmo recentemente, o antigo primeiro-ministro António Costa dizia que foi o pior momento do seu mandato. A política não se rege propriamente pela solução de problemas de longo prazo. A política rege-se por momentos. E foram esses momentos que foram anunciados, foram esses momentos que foram revestidos de uma figura de reforma florestal que na realidade não foi qualquer tipo de reforma. Se nós olharmos para aquilo que era a legislação que existia antes e que existe depois, há uma pequena diferença, alguma diferença sim, há de facto uma passagem de algumas responsabilidades para o nível dos municípios, mas não há muito mais. E a questão não está aí, a questão está em olharmos de uma forma integrada para o território e pensar, eu preciso de gente no território, eu preciso de pessoas, como é que eu mantenho pessoas no território? Porque se eu mantiver pessoas no território, eu consigo gerir esse território, eu tenho um alerta no momento certo, eu até posso apagar um fogo com uma caneca de água destas. Porquê? Porque estou lá. Quando não estou lá... ninguém lá, é impossível. Já voltamos à conversa, vamos só fazer aqui uma curta pausa, voltamos dentro de poucos minutos, até já. Voltamos à conversa com os nossos convidados, mantemos connosco a porta-voz da GNR, a Tenente Coronel Mafalda Almeida. Faço-lhe uma última pergunta. Consegue assegurar-nos que imagens como aquelas que vimos hoje de pessoas a conduzirem as estradas cercadas pelo fogo e que nos remete logo, infelizmente, para Pedrógão Grande, não se vão repetir nas próximas horas? Aquilo que posso adiantar é que tudo faremos para evitar que as pessoas se sintam em perigo quando há um fogo e que isso bloqueia as principais vias. Obviamente, e como ouvimos agora o Sr. Primeiro-Ministro falar, as pessoas têm colaborado ou têm sido colaborantes e cooperantes com aquilo que são as indicações das autoridades. No entanto, o pânico que se sente nestas alturas muitas das vezes é contraditório às indicações feitas pelas autoridades. Tudo faremos, obviamente, para que as pessoas não se sintam em risco, porque o nosso objetivo é esse mesmo, é salvaguardar a segurança das pessoas e dos bens. No entanto, eu devo dizer que estávamos a falar há pouco de lições do passado, que a nossa percepção é que as pessoas efetivamente estão muito mais cooperantes e muito mais, portanto, sentem-se
por norma, a cooperar com aquilo que nós dizemos e a confiar naquilo que é o planeamento estabelecido, não só por nós, mas pela própria Proteção Civil. Se antigamente sentíamos alguma resistência, hoje em dia, apesar da situação de pânico que vivemos e que assistimos em algumas imagens, as pessoas muito mais facilmente cooperam com as autoridades e temos sentido isso. Temos sentido que as pessoas têm medidas de autoproteção e estão muito mais consciencializadas para a questão dos incêndios e isso facilita o nosso trabalho. E nós queremos que o nosso trabalho passe também por aí. Portanto, que haja cooperação das pessoas e é isso que contamos e tudo faremos para que não se voltem a repetir situações em que as pessoas obviamente fiquem ou que se coloquem em perigo as pessoas. E oxalá tudo corra pelo melhor. Tenente Coronel Mafalda Almeida, despeço-me já de si. Volto agora a estúdio, ainda com os nossos convidados. Miguel Serrão, quer fazer algum comentário às palavras que ouvimos, nomeadamente do Presidente da República, no fundo a sublinhar que aprendemos com os erros do passado, que contrariam um pouco até, pelo menos, a vossa percepção em relação ao que aconteceu e aos traumas de 2017? Eu não posso deixar, obviamente, de reconhecer que há algo que se aprende, como é óbvio. E a Tenente-Coronel da GNR, Mafalda Almeida, acabou de referir que, de facto, as pessoas colaboram mais com as autoridades neste aspecto, têm receio. Em 2017 morreram pessoas, portanto, todos nós aprendemos essencialmente com este tipo de situações. Agora, do ponto de vista... Mas quem nos governa não aprendeu o suficiente, ou seja, a população comum aprendeu, mas quem nos governa, quem tem o poder de tomar decisões, não o fez, é isso? O poder político não fez aquilo que devia ter feito até ao momento. É óbvio que a sacar essas responsabilidades a um governo que está há meia dúzia de meses, tomou posse há meia dúzia de meses, era injusto e era incorreto. Mas o que é certo é que não foram tomadas as medidas que deviam ter sido tomadas. O espaço florestal continua com problemas gravíssimos, há um abandono, há um problema e há um problema de raiz que tem que ser resolvido e que devia ser resolvido. Eu não posso deixar de referir que há 30 anos que eu comecei a falar numa coisa que hoje em dia se chamam serviço de ecossistema, que eram as externalidades da floresta, e não fui eu que comecei a falar, houve muita gente que começou a falar nisso, mas essencialmente comecei a falar, e é algo que aporta valor à floresta. A floresta não pode ter valor apenas pelo valor da madeira. Nós temos N exemplos que podemos dar, a água que bebemos, o solo que existe e que nos mantém vivos, porque se não tivermos solo, nenhum de nós existe, são serviços do ecossistema. A paisagem que os hotéis beneficiam, os restaurantes, os municípios beneficiam, em nada contribuem para aquele que constrói essa paisagem, que é de facto o dono da floresta, que é de facto o proprietário florestal. Isso é valor que tem que ser aportado. Tudo aquilo que vale, nós não abandonamos. Nós abandonamos aquilo que não vale, ou aquilo que ainda para mais é um ónus para nós. E, portanto, isto que sucede com a floresta radica muito nesta questão do valor da terra, do valor da floresta e, obviamente, também aquilo que eu dizia há pouco do desenvolvimento regional. E nessas matérias não posso concordar com o Sr. Primeiro-Ministro, nem com o Sr. Presidente da República, porque, de facto, nós não aprendemos. Joaquim Leitão, minuto final, quer deixar-nos aqui alguma nota, nomeadamente algum comentário àquilo que ouvimos por dois dos responsáveis políticos máximos do nosso país? Eu penso que o Sr. Presidente e o Sr. Primeiro-Ministro estavam a falar precisamente daquilo que é a resposta operacional, a resposta dos bombeiros. Os nossos bombeiros são os melhores do mundo, não tínhamos dúvidas, porque onde eles chegam dão cargas. E, de facto, obviamente, todos os operacionais que estão envolvidos. E, de facto, aí houve aqui um esforço, não só do ponto de vista técnico, do ponto de vista da formação, do ponto de vista do reequipamento, houve algum esforço. A questão é que, quando falamos no sistema, temos de falar em três vertentes. A vertente operacional da resposta, e aí sim, concordo plenamente com o Sr. Primeiro-Ministro e com o Sr. Presidente da República, na componente da formação e sensibilização da população, houve algum esforço, não ainda o suficiente, e para não vermos aquelas imagens que vimos agora, e também, do ponto de vista daquilo que é prevenção, aí penso que não houve esforço nenhum, penso que há muito para fazer, eu diria que em alguns sítios houve retrocesso. Muito obrigada aos dois por terem estado connosco nesta emissão especial. Fazemos agora uma curta pausa. Até já.